E aí, moçada, tudo bem? Uma aula muito importante, né? Papo reto aqui com as meninas, mas é importante também que os meninos entendam como funciona um ciclo ovulatório, né? A gente pode chamar de ciclo ovulatório, ciclo menstrual, né? O ciclo uterino. Então, ciclo ovulatório, vamos dar uma conferida o que é importante a gente saber. Ciclo ovulatório, gente, é um ciclo ovariano. Então vamos pegar aqui, né, um ovário, tá aqui um ovário. Provavelmente pela posição dele é o ovário esquerdo, né? Sempre a imagem olhando para vocês. Então, como ele está vindo com essa ramificaçãozinha aqui, provavelmente aqui a gente está vendo o ovário esquerdo. E aqui, olha só, as meninas elas possuem aqui o que nós chamamos de folículos ovarianos. Esses folículos, gente, as meninas podem ter em torno de mais ou menos uns 200 mil, 400 mil folículos, mais ou menos. E esses folículos, todo mês, eles sofrem a ação de dois hormônios hipofisários. Então nós temos lá a hipófise. Então, a hipófise é uma glândula que ela fica na base do nosso cérebro, né? Tanto meninos quanto meninas têm hipófise. Só para você entender qual é a posição da hipófise, coloca teu dedo bem no meio das sobrancelhas, aqui, ó, entre as sobrancelhas, bem no meio da sua cabeça. E imagina a projeção, é mais ou menos o encontro, né, dessa projeção, mais ou menos a posição da hipófise. A hipófise, gente, ela é responsável por produzir dois hormônios. Ela vai liberar aqui um hormônio chamado o FSH. O FSH é o hormônio folículo estimulante. É o hormônio responsável por estimular todo mês, né, alguns folículos para que eles possam crescer. Então, quando eu falo aqui, olha, os folículos estão crescendo, os folículos estão ficando maduros, significa que nós temos aqui a hipófise, que liberou um hormônio na corrente sanguínea, que é o FSH. O FSH vai agir então aqui nos ovários, fazendo com que alguns folículos possam se desenvolver, certo? E um outro hormônio produzido pela hipófise é o hormônio LH. O LH também produzido pela hipófise é o hormônio luteinizante, certo? É o hormônio responsável pela ovulação. Então, nesse momento que você está vendo aqui um óvulo sendo liberado, é o momento da ovulação, é o momento em que tem um pico de LH na circulação e acaba estimulando, então, a ovulação. Os ovários, você já sabe, as mulheres, né, têm aí dois ovários, duas gônadas femininas. Os ovários, eles produzem o quê? Eles produzem dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. A gente fala de modo geral, o ovário produz estrógeno e produz a progesterona. Mas a verdade é assim, gente. A hipófise libera o hormônio FSH, que cai na corrente sanguínea e vai estimular o crescimento de alguns folículos. Esse folículo, conforme ele vai crescendo, olha só, o folículo vai crescendo, o próprio folículo secreta estrógeno. O estrógeno é o principal hormônio feminino em termos de determinar características sexuais femininas. A gente poderia dizer assim, o que é a progesterona, o que é a testosterona para os meninos, né? Então, o que é a testosterona para os meninos, que garante lá as características sexuais secundárias masculinas, é o estrógeno para as meninas. Então, o estrógeno determina aí a voz mais aguda, um delineamento do corpo, as curvas, né, em relação ao corpo, o crescimento das mamas. Então, tudo relacionado a esse hormônio aqui, o estrógeno. Quem produz o estrógeno? O ovário. Mas como ele é produzido no ovário? Pelo crescimento folicular. Folículo crescendo, secreta mais estrógeno. E conforme aumenta o nível de estrógeno no sangue, a hipófise percebe esse aumento, né, aí constante ali, vai aumentando esse aumento ali no sangue em relação ao estrógeno. A hipófise agora libera o LH. Então, conforme aumenta o estrógeno, a hipófise libera o LH. E esse aumento do LH vai fazendo o quê? Com que ocorra aqui, por volta lá na metade do ciclo, mais ou menos, 14º dia, ocorra ali o processo de ovulação. Genericamente, a gente chama de óvulo, tá, gente? Mas o verdadeiro gameta feminino, o correto mesmo, seria chamar de ovócito 2, tá? Então, o verdadeiro gameta feminino, vamos colocar aqui, ó, o gameta feminino, o correto mesmo seria ser chamado de ovócito. Ovócito 2, tá? E genericamente a gente chama de óvulo. Não é errado chamar de óvulo? Não, tá? Mas o nome mais correto é ovócito 2. E aí, gente, uma vez que a mulher ovulou, sobra aqui, né, uma massa folicular
que é chamada de corpo lúteo. E esse corpo lúteo é ele que produz a progesterona. Qual a função da progesterona? A função da progesterona é manter o endométrio ativo, manter o útero em atividade, porque caso esse endométrio ele descame, o que pode acontecer? Uma menstruação. Mas imagine que ali tenha se fixado, por exemplo, né, ali o blastocisto, e aí essa mulher acaba menstruando, ela acaba tendo um aborto natural. Então a ideia de manter a progesterona em alta durante toda a gestação é importante, principalmente no começo da gestação, porque a progesterona ela auxilia na manutenção do útero, na manutenção da parede do útero chamada endométrio. Tudo bem? Bora lá então. Caso esse corpo lúteo, né, ele degenere, por conta que não tenha acontecido uma fecundação, ele passa a ser chamado de corpo branco ou corpo albicans. Beleza? Ai, professor, queria ver como que é um processo de ovulação. Então tá na tela para vocês, olha só. Uma imagem aí, né, utilizando um instrumento cirúrgico com uma câmera especial. Você consegue ver aqui então, ó, aqui você está vendo o ovário, aqui você está vendo o folículo. Uma vez que esse folículo ele libera ali o gameta feminino, que a gente chama genericamente de óvulo, sobra, né, uma massa folicular, que daí a gente vai chamar futuramente de corpo lúteo ou corpo amarelo. Beleza? Então tá aí uma imagem para vocês. Aqui uma imagem representativa do gameta feminino. Em relação ao gameta feminino, então você tem aqui, ó, a corona radiata, que é rica em ácido hialurônico. Então o espermatozoide, ao penetrar esse gameta feminino, ele vai precisar reagir com ácido hialurônico, certo? Tem aqui, né, uma zona pelúcida. Essa zona pelúcida, ela vai ser importante, né, também ali para formar uma barreira de fecundação. Uma vez que o espermatozoide penetre, esse óvulo, ele forma ali uma barreira de fecundação, impedindo que outros espermatozoides acabem penetrando. E tem aqui o núcleo, né, gente, com 23 cromossomos, certo? Como que acontece a fecundação? Então você vê ali, né, o espermatozoide chegando, ele tem aqui na cabeça do espermatozoide uma região chamada acrossomo, que tem enzimas importantes como a hialuronidase, a espermiolisina, que vai ser importante pela identificação e penetração desse espermatozoide. Importante dizer que a parte do flagelo, a parte onde ficam as mitocôndrias, elas acabam não penetrando no óvulo. Vai penetrar simplesmente a parte onde tem o núcleo, ó. O núcleo está aqui em amarelo, com 23 cromossomos, o núcleo foi penetrado, a porção intermediária, o flagelo acaba sendo o quê? Descartado, né? E aí vai ter aqui então o que, gente? A fusão de núcleos. Essa fusão de núcleos nós chamamos de cariogamia ou anfimixia, certo? Tem ali a fusão de núcleos. Nesse momento então nós temos ali já o que? Um zigoto. Temos um zigotinho. O prefixo zig quer dizer par, né? Par do quê? Par de gametas que acabaram de fecundar, certo? Então forma ali o que nós chamamos de célula-ovo ou zigoto. Então olha que interessante, esse momento aqui é um momento mágico, porque você já passou por esse momento aí na sua vida. Em algum momento da sua vida você foi um zigoto, você foi formado por uma única célula. E aí o que vai acontecer com esse zigoto, Giovanni? Vai acontecer com esse zigoto o seguinte, né? Olha só, a mulher ovulou, então aqui você tem o ovário, né? Tem ali o corpo lúteo, tem aqui o folículo e tem aqui o ovócito 2, ó, a ovulação. Uma vez que essa mulher ovulou, veja que os espermatozoides conseguiram chegar até ali, ou seja, ela teve uma relação sexual. Esses espermatozoides fecundaram esse ovócito 2 e vai tendo ali o que? O desenvolvimento, né? Então você tem ali então a ovulação, tem aqui ó, o zigoto, já aconteceu aqui então a fecundação, temos o zigoto. Esse zigoto, que é uma única célula, vai se dividir em duas, que vai se dividir em 4, que vai se dividir em 8. Então nós chegamos aqui no estágio de 16 células mais ou menos. Por volta do terceiro dia você já está aqui. Terceiro dia depois da fecundação, é um processo muito rápido. Essa clivagem aqui seriam as mitoses, né? Então vai sofrendo mitoses, até formar a mórula. O que é a mórula, gente? É uma massa celular, é uma bola maciça. Imagine 16 a 22 células mais ou menos, né? Formando ali uma bola maciça, beleza? Nós chamamos de mórula. É nesse estágio de mórula, gente, que pode acontecer eventualmente de se dividir em duas massas celulares. E essas células aqui, que nós chamamos de blastômeros, são células tronco-embrionárias, que elas podem o que, gente? Elas são indiferenciadas, elas não sofreram diferenciação ainda. Então, caso elas se dividam em duas massas celulares, nós teríamos aqui o que?
gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, né? É um exemplo de clonagem aí na espécie humana. E aí depois da mórula vem a blástula. Depois da blástula, né, nós temos uma fase aqui chamada blastocisto. É o blastocisto que vai acontecer aqui o processo de fusão ali, né, com a parede do útero. Nesse processo de fusão, nós temos aqui então o quê? Um momento que esse embrião ele vai começar aderindo ali à parede do útero num processo de formação da placenta. Uma vez formada a placenta, esse embrião ele passa a contar então com reservas que vêm a partir da nutrição materna. Beleza? Então nós temos aí. Só um detalhe que a fase de blastocisto mais ou menos 5 dias depois da fecundação. Tá? Então 5 dias depois da fecundação está por aqui, certo? Então só para vocês terem ideia, né? Olha só, o útero que era pequenininho aqui, ó, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, ou seja, ele vai aumentando, né, de tamanho. Então vai tendo ali então as modificações conforme vai crescendo esse embrião, esse feto, né? E aí, normalmente o aluno pergunta assim, professor, o feto fica 9 meses ali de ponta cabeça? Não, gente, ele fica posicionado normalmente, né, com a cabeça para cima. Normalmente esse posicionamento aqui acontece no último mês. Então no último mês é que a criança posiciona para daí poder acontecer ali o que? Um parto natural, um parto normal. Existem algumas mulheres que querem muito ter um parto normal, mas às vezes a criança não posiciona corretamente. E aí o médico vai dizer, olha, não vai ter como fazer um parto natural, um parto normal, porque o seu bebê não posicionou, certo? Então nesse caso não tem como fazer um parto normal quando ele não posiciona, né? Então você tem ali essa posição mais ou menos no último mês, certo? Olha esse vídeo aqui que interessante. Ele vai mostrar lá pra gente a hipófise. Então a hipófise é uma glândulazinha, certo? Ó, que vai estar aqui nessa posição mais ou menos na base do cérebro ali. Produz 2 hormônios, o FSH e o LH, que caem na corrente sanguínea. Esses hormônios em alta na corrente sanguínea, né, o FSH, vai estimular o crescimento dos folículos lá nos ovários. Então vamos ver lá os ovários, olha só. Você vê ali então o útero, aqui você vê o ovário, aqui você vê a tuba uterina, certo? Vamos dar uma visualizada dentro desse ovário na sequência. Vamos lá? Dando uma olhada então dentro do ovário, traz ele aqui. Dentro do ovário você tem lá os folículos, que em contato com o hormônio FSH, esses folículos começam a crescer. E esse folículo vai crescendo e vai produzindo estrógeno, vai crescendo e vai produzindo estrógeno. Esse estrógeno faz com que a hipófise produza mais LH e com o pico de LH nós temos a ovulação. Uma vez que a mulher ovula, ela libera então um ovócito 2, que vai cair aqui, né, e ser coletado pelas fímbrias da tuba uterina. É um processo que foi acelerado muitas vezes, tá, gente? Ele é muito mais lento do que vocês vão ver aqui. Mas ele foi acelerado. O gameta feminino ele não tem mobilidade, né? Conta aí com os cílios ali da tuba. Então esses cílios vão batendo, vão batendo. Perceba que não tem nenhum espermatozoide no canal. Se não tem nenhum espermatozoide no canal, significa que essa mulher não teve relação sexual ou utilizou algum tipo de preservativo, por exemplo, né? E agora vamos dar uma olhada então dentro do útero. O que acontece então quando esse gameta feminino não é fecundado? O gameta feminino chega no útero, como ele não foi fecundado, o que vai acontecer? Menstruação, certo? Então vai mostrar ali pra gente, não ocorreu, né, a fecundação. Aqui você está vendo a preparação do endométrio. Ó. Todo mês, meninas, o seu endométrio ele fica mais espesso. Primeira semana, segunda semana, o endométrio vai ficando mais espesso e sempre muito vascularizado, que são vasos sanguíneos, né? Caso aconteça a fecundação, o endométrio permanece. Caso não aconteça, esse endométrio descama. E aí nós temos então a menstruação. Então, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, a descamação do endométrio é a menstruação. E aí vai ficar, né, normalmente em torno de 3 a 7 dias aí, né, esse período menstrual. Beleza? Então, em relação ao ciclo menstrual, nós temos o quê? Temos a fase folicular. Então, começa aqui ó, em torno de 3 a 7 dias, mais ou menos, ali pela menstruação. Daí a fase de crescimento do folículo. Depois vem a fase ovulatória, mais ou menos metade do ciclo, né? A fase ovulatória. E depois vem a fase lútea. Fase lútea que forma ali o corpo lúteo que vai produzir progesterona.
Vamos dar uma olhada como que isso acontece em termos de gráfico, né? Então, primeiro, a hipófise produz o FSH, que estimula o crescimento do folículo. O folículo produz estrogênio, isso lá no ovário. O aumento de estrogênio faz com que a hipófise libere mais LH. O aumento de LH coincide com o processo de ovulação. Uma vez que a mulher ovulou, o ovário começa a produzir mais progesterona, entendendo que se teve ovulação, essa mulher pode engravidar. Uma vez engravidando, precisa manter o quê? O endométrio ativo. E quem mantém endométrio ativo é a progesterona, certo? Então vamos lá dar uma olhada aqui nesse gráfico, né? Fase folicular. Nós temos em azul aqui, ó, o FSH. É o primeiro hormônio a dar um sinalzinho de vida, ó. O FSH, por volta da metade do ciclo, ele dá um pico aqui, depois, né, ele tem uma queda. Responsável pelo crescimento do folículo. Uma vez que o folículo cresce, temos o quê? Um pico de estrogênio. Conforme tem mais estrogênio no sangue, a hipófise começa a secretar o quê? Mais doses de LH. O pico de LH coincide com o momento da ovulação, então a mulher ovula, depois o LH diminui. Nesse momento que a mulher ovulou, é importante manter a progesterona em alta, porque é a progesterona que mantém o quê, gente? O endométrio ativo, né? Então você poderia ver assim também, ó, o folículo crescendo. Posso chamar esse folículo ovariano de folículo de Graafi, antigamente chamado de folículo de Graafi. Veja que aqui, ó, a parede do útero, né, lá o endométrio, ele vai crescendo, ficando mais espesso, cada vez mais vascularizado, certo? Uma vez que esse ovócito não foi fecundado, descama o endométrio, então vem o quê? A menstruação, certo? Então você tem aqui uma imagem em relação ao que acontece com o útero. E às vezes esse gráfico aparece assim. Aqui você vê o quê? O ciclo ovariano, vê ali, né, o processo do folículo crescendo, ovulação mais ou menos metade do ciclo, certo? O corpo lúteo que mantém lá a produção de progesterona e depois ele degenera formando o corpo branco. A temperatura corporal da mulher, ela muda, gente. Quando a mulher está fértil, a temperatura dela normalmente fica 1 grau acima do normal. Então normalmente o normal é 36,5. Essa mulher ela consegue perceber então pela temperatura se ela está nos seus dias férteis, né? A temperatura geralmente aumenta em torno de 1 grau centígrado aí. Os hormônios hipofisários, eu tenho o FSH que está aqui em verde, o LH que está aqui em azul. Os hormônios ovarianos eu tenho o estrógeno, que aqui aparece com o nome de estradiol, mesma coisa, né? Estrógeno ou estradiol. E temos aqui a progesterona em lilás, né? Então, sempre nessa sequência. Primeiro o FSH em verde, vai estimular o crescimento do folículo. O folículo crescendo, ele produz estrógeno. O pico de estrógeno faz com que a hipófise produza mais LH. O pico de LH coincide com a ovulação, certo? Após a ovulação é importante ter o que, gente? Ter progesterona, porque é a progesterona que mantém aqui o que? O endométrio ativo. Caso não tenha fecundação, o corpo lúteo degenera, né? A progesterona decai e vem o quê? Um novo ciclo, uma nova menstruação. Importante dizer que o primeiro dia do ciclo coincide com o primeiro dia da menstruação. Então, meninas, quando que começa meu ciclo, professor? O primeiro dia que você menstruou, então, menstruou hoje, começou um novo ciclo, certo? Começa um novo ciclo. E vem outra menstruação. Menstruou de novo, então você sabe que teu ciclo terminou, por exemplo, ontem, né? Menstruou hoje novamente, teu ciclo acabou ontem. E assim começa um novo ciclo, beleza? Então esse gráfico aqui é um gráfico importante para a gente ficar atento em relação às informações importantes do ciclo ovariano. Beleza, gente? Fechamos assim mais uma videoaula. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.